Dinheiro entrando nos cofres do Mengão. Flamengo nega interesse em Juninho do Carabeg. Flamengo pode perder joia de 6 anos de idade. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Essa manhã de sábado está recheada de informações. Mas primeiro, quero pedir desculpas à minha querida Lavínia, que ontem completou 11 anos de idade. Eu não fiz o vídeo da tarde e não a parabenizei. Rubro-negra de sangue, coração, corpo e alma. Filha do Leonardo Nadão e da Gláucia, os papais orgulhosos pela filhinha rubro-negra. Assiste esse vídeo dela aí, esse pedacinho só para vocês verem o quanto essa menina é apaixonada pelo Flamengo. Já volto. Mas nunca te abandonei. Muitos podem criticar, mas ninguém vai entender. Pois você é rubro-negro, pode me compreender. Mais uma vez, Lavínia, meus parabéns e que Papai do Céu te abençoe rica e abundantemente, te dando muitos anos de vida e que o Flamengo venha aí ser campeão de vários títulos, né, várias competições e que você possa comemorar com essa alegria toda que você tem. Bom, vamos para as notícias. O Campeonato Carioca de 2025 terá grande homenagem a Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, será homenageado no troféu do Campeonato Carioca. Parabéns pela atitude aí da FERJ, né? Oferecido ao Flamengo, Léo Fernandes será contratado em definitivo pelo Peñarol. O meia de 26 anos ajudou o clube uruguaio a eliminar o rubro-negro na última Libertadores e teria sido oferecido ao Mengão nos últimos meses de 2024. Então, seguindo aqui, especulado no Flamengo, Arthur entra na mira de Atlético Mineiro. Jogador do Zenit teve situação sondada pelo Flamengo, mas o clube russo não aceitou reemprestar o atleta para o Mengão, né? Bom, seja feliz aí. Vini Júnior expulso em vitória do Real Madrid sobre o Valência. Atacante foi provocado pela torcida da casa por toda a partida e expulso após acertar o rosto do goleiro adversário. Lamentável isso que fazem com o Vinícius Júnior. Não estou justificando a expulsão, não, mas essa provocação ao garoto, né? Mudando aqui de assunto, Carlos Naval terá cargo na nova gestão do Flamengo. O dirigente está no clube desde 2010 e será mantido no clube pelo quarto presidente diferente. É um excelente profissional, é sempre muito elogiado, estava na geladeira e vai fazer parte aí do grupo do BAP, né? Bom, falar agora sobre negociações. Flamengo endurece negociação por Wesley após sondagem do Aston Villa, Milan e do Everton. Depois da oferta do Aston Villa e Milan e Everton também demonstraram interesse em Wesley, mas o Flamengo mantém posição firme. Os clubes sinalizaram propostas semelhantes à do Atalanta no ano passado de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na cotação atual, mas o rubro-negro recusou. O Flamengo valoriza o lateral direito que entrou na seleção do último Brasileirão e espera ofertas mais altas, preferencialmente no meio do ano. O clube estipula uma venda em torno de 30 milhões de euros, cerca de 191 milhões de reais, mas apenas após o Super Mundial, porque a diretoria do Flamengo coloca o Wesley em prateleira de inegociável nessa primeira janela de transferência. BAP quer manter o lateral no mínimo até o final da disputa do Super Mundial de Clubes, onde o atleta pode se valorizar ainda mais, ou seja, para o meio do ano não é garantida a permanência de Wesley no Flamengo, dependendo das propostas. Com relação agora ao início do ano, o Flamengo não pretende negociar o jogador. Falar em negociar, Henrico de joia de 6 anos, pode deixar o Flamengo. Gente, eu estava assistindo os vídeos desse garoto, eu vou tentar tirar o som por causa dos direitos, né, autorais, para poder botar na nossa página. O garoto joga muito.
Henrico, destaque das categorias de base do Flamengo, deve deixar o clube em 2025. Corinthians e Palmeiras já buscam a contratação do jovem talento. Família e representante do jogador avaliam novos rumos, mas a prioridade ainda é a permanência no Flamengo. Espero que o Flamengo não demole e perca esse garoto que vai ser aí, cara, vai estourar e vai representar muito o manto rubro-negro, né? Mudando aqui de assunto, Bruno Spindel pode deixar o Flamengo nos próximos dias. A nova diretoria do Flamengo considera que não houve um grande distanciamento entre Bruno Spindel e a gestão desde a posse. Ele não ajudou muito na transição. Bap avalia que Spindel teve pouca contribuição na transição e vê mais ele como um trader. O que é um trader? Um negociador. O que ele fazia muito aí ao lado de Marcos Braz. Contratações, sondagens, negociações com atletas, né? Seguindo aqui, dinheiro entrando nos cofres do Flamengo. Matheus Sábio vai render uma grana ao Flamengo. O Urawa Reds, do Japão, pagou a multa rescisória e contratou o meia junto ao Kashima Reysol, também do Japão, por 3 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo era dono de 30% do atleta e terá direito em torno de 5 milhões e 700 mil reais. Bom, isso é ótimo para os cofres do Flamengo. Matheus Sábio foi vendido pelo Flamengo ao Kashima Reysol em 2019. Desde então, estava nesse time e agora defenderá outra equipe do Japão. Boa sorte para você, Matheus Sábio, né? Agora, seguindo aqui com as informações, Flamengo anuncia a contratação de meia para 2025. Nessa sexta-feira, ontem, o time rubro-negro anunciou a terceira contratação para 2025, a meia Fernanda da Silva, que estava no Corinthians. Vamos para o que disse Fernanda aqui, abre aspas. Estou honrada com essa oportunidade de vestir as cores do Flamengo. Sei da responsabilidade e vou trabalhar bastante junto com as minhas companheiras para colocar o clube no topo, que é onde ele tem que estar. Espero um 2025 de muitas conquistas para a gente com a nação do nosso lado, apoiando e incentivando, fecha aspas, né? Aqui, Fernanda da Silva assinou contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2026. Por fim, a atleta será apresentada oficialmente, né, ao Flamengo após o retorno das férias no início do ano, né, meus queridos? Bom, o elenco do Flamengo, que vai disputar a Copinha, já viajou para São Paulo, né? Estreiam domingo, mais conhecido como amanhã. E o primeiro adversário do Flamengo na Copinha é o Cruzeiro da Paraíba, dia 5 de janeiro, às 17 horas. O segundo adversário do Flamengo é o Zumbi da Alagoas, no dia 8 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos. O terceiro adversário é o São Bernardo de São Paulo, que será o jogo realizado no dia 11 de janeiro, às 21 horas e 45 minutos. Colocaram aí na agenda de vocês? Então, seguindo aqui com as informações, né? Bom, o portal espanhol ABC tinha informado que o Flamengo tinha entrado na briga para contratar o atleta Juninho, lá do Azerbaijão, que joga no Karabekh. Tá? A diretoria rubro-negra negou o interesse e negou qualquer oferta pelo atleta. Mas, segundo informações que eu obtive, o atleta tem as características que o José Boto gosta. Um bom jogador, eu assisti a ele, fez vários gols, é goleador sim. Na atual temporada, eu acho que com 25 jogos ele já tem 11 gols e 2 assistências, ou seja, 13 participações diretas em gol. É um jogador que vive escondido, entre aspas, né? Não tem muita mídia. É desse tipo de jogador que o José Boto gosta, desse tipo de atleta, né? Que não trabalha com grandes nomes, valores elevados, e o valor dele aí de mercado 5 milhões de euros, né? Bom, vamos mudando aqui de assunto? Flamengo ainda não recebeu nenhuma parcela do Internacional referente à compra por Thiago Maia. A negociação foi fechada em 4 milhões de euros. O Santos quer comprar o atleta e assumir as dívidas. O Flamengo aceita, mas com uma condição, que seja apresentado um fiador confiável. Que fiador confiável é esse? Um banco como Itaú, Santander, Bradesco. Saber se agora, se o nome do Santos está limpo na praça para que possa apresentar esse fiador. Apresentando esse fiador, o Flamengo aceita a negociação entre Internacional
e Santos por Thiago Maia, né? Mudando aqui de assunto, staff do Vila Sante quebra o silêncio sobre Flamengo. O meio-campista paraguaio Matias Vila Sante, cujo contrato com o Grêmio se encerra em dezembro de 2027, foi especulado como reforço no Flamengo para o restante da temporada. Entretanto, o staff do jogador negou qualquer interesse ou oferta por parte do Flamengo em contato com o perfil do Guilherme Flazueiro. Quem acompanha de perto a situação do Vila Sante no clube gaúcho é o Palmeiras. O volante é uma opção caso a negociação por Andrés Pereira, ex-Flamengo e atualmente Fulham da Inglaterra, não seja concretizada. No setor de Vila Sante, o Flamengo conta com Carlos Alcaraz, Nicolas de la Cruz, Gerson, Eric Pulgar, Everton Araújo e Alan. Existe a possibilidade do último citado aí, né, que é o Alan, possa sair do Flamengo agora na temporada de 2025. O Pumas do México tem interesse em sua contratação e o futuro de Pulgar também é uma incógnita no rubro-negro. Ou seja, Eric Pulgar já deixou bem claro que não pretende permanecer no Flamengo ao término do seu contrato, tá? Eu acharia viável o Flamengo já negociar Eric Pulgar nessa janela de transferência para poder ter uma compensação financeira. O atleta já disse, informação de Vene Casagrande, que ele não quer permanecer no Flamengo. O desejo dele é sair. Então, já que ele pode sair de graça no final do ano, que o Flamengo venda ele agora nessa janela de janeiro, que abriu ontem. Né? Então, seguindo aqui, ó, oferecido ao Flamengo, Arthur, ex-Palmeira, foi recusado por José Boto. Gerente esportivo do Flamengo entende que o atleta tem o mesmo perfil de Luiz Araújo e dos outros pontas do elenco. A ideia é trazer um atacante com outra característica. Já tinha falado isso em outras matérias e foi confirmado ontem, né? Bom, a janela de transferência abriu ontem, sexta-feira, e o Flamengo tem prioridade definida no mercado. O Flamengo já definiu a prioridade do clube na primeira janela de transferência. O novo diretor de futebol, José Boto, se reuniu com o técnico Felipe Luiz e os profissionais estabeleceram que o Flamengo precisa buscar um atacante. Isso porque Gabigol deixou o mais querido e fechou com o Cruzeiro, enquanto Pedro segue em recuperação de lesão no joelho. Assim, apenas Carlinhos está apto para atuar nos primeiros meses de 2025. A janela de transferência se encerra no dia 28 de fevereiro. Sendo a mais curta do que os dos últimos anos. Posteriormente, a segundo período de contratação, iniciando dia 10 de julho de 2025 e finaliza em 2 de setembro de 2025. Bom, o Flamengo já disse que não vai ir com pressa ao mercado para contratar esse centroavante e dar um tiro no escuro. Tem que ser uma contratação que venha dar certo e não por sorte. Muito boa essa atitude da diretoria do Flamengo, né? Agora, seguindo aqui, ó, Globo fecha acordo para fazer transmissão do FC Series, torneio da pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo fará uma única partida pela competição contra o São Paulo no Chase Stadium, casa do Inter Miami, time de Lionel Messi. O jogo será transmitido no Sport TV. É isso aí, meus queridos. Então, seguindo aqui com as informações. Flamengo fará jogo treino no Ninho do Urubu com preparação para o Campeonato Carioca. Visando se preparar para os compromissos do Campeonato Carioca, o mais querido realizará um jogo treino neste domingo, dia 5, mais conhecido como amanhã. Segundo apurações da reportagem do Coluna do Fla, o time do Flamengo, que irá disputar o início do Carioca, enfrentará o Maricá na manhã deste domingo no CT Ninho do Urubu. Vale ressaltar que a equipe de Maricá é estreante no estadual, além de ser treinada por Reinaldo, ex-atacante do mais querido. A estreia do Flamengo no Carioca acontece no dia 12 de janeiro contra o Boa Vista. A partida está marcada para as 16 horas no estádio Batistão, em Aracaju. Meus queridos e minhas queridas, já tem jogo amanhã do Flamengo na Copinha e do time que vai disputar o Campeonato Carioca, né? Bom, mudando aqui de assunto, José Boto é o homem forte da pasta do futebol do Flamengo e já começa a trabalhar para implementar mudanças. Assim como o BAP, o português também entende que existe excesso de funcionários no futebol do clube. Por isso, alguns cortes devem ser feitos no Ninho do Urubu. Para enxugar esses cargos, como prometido pelo novo presidente do Flamengo, que diminuiu os vice-presidentes, bem como suas influências dentro do futebol, José Boto vai
apresentar um plano estratégico pensando em minimizar os cargos. A informação é do jornal O Globo, que apontou que o diagnóstico de José Boto é de que há funcionários a mais sem utilidade no departamento de futebol e também nas categorias de base. Por isso, Boto já traçou um planejamento estratégico que será apresentado para a nova diretoria do Mengão, né? Então, essa é a situação. O Flamengo aí vai mexer lá nas categorias de base, vai mexer no profissional e vai enxugar a folha salarial, porque tem muitos funcionários sem utilidade lá dentro, né? Bom, Fabrício Bruno destaca 3 motivos para sair do Flamengo e fechar com o Cruzeiro. A negociação entre Flamengo e Cruzeiro por Fabrício Bruno ainda não chegou ao fim. Isso porque, apesar do mais querido ter negado a primeira proposta, a equipe mineira não desistiu e prepara uma nova oferta para comprar o zagueiro. Um dos motivos para a insistência da equipe mineira é a vontade do jogador, né, que definiu ter 3 razões principais para deixar o mais querido. Bom, até o momento que estou gravando essa matéria, o Cruzeiro ainda não apresentou nenhuma proposta por ele, ou seja, a segunda proposta pelo jogador. Vou trazer para vocês aqui os 3 motivos que levam o Fabrício Bruno a querer sair do Flamengo. Assim que recebeu a primeira proposta do Cruzeiro, o Flamengo se reuniu com o Fabrício Bruno. Durante a conversa, o zagueiro deixou claro que deseja sair do Mengão e reforçar a equipe mineira. Isso porque no time de Minas Gerais, o jogador receberá mais oportunidades. Esse é um dos motivos, né? Terá mais chance de retornar à seleção brasileira. Esse é o segundo motivo. E ficará mais perto da família. Informação do jornalista Vene Casagrande. Lembrando que o Fabrício Bruno já foi atleta do Cruzeiro, né? Em 2016 ele foi promovido pelo time, né, da Toca da Raposa ao profissional. Então, esses são os motivos que levam o Fabrício Bruno a querer sair do Flamengo. Bom, essas são as informações. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.